Maria sempre virgem ou perpétua virgindade de Maria? Isso é de fato verdade? Maria, ela permaneceu virgem após ter tido Jesus Cristo? E o nosso Senhor? Jesus de fato teve irmãos ou não? Esse talvez seja o mais polêmico dos dogmas mariano aí. E esse é o tema do vídeo de hoje. Portanto, se você não é inscrito, não esquece, vem aqui embaixo, inscreva-se, curta, comenta e compartilha. Já tivemos alguns vídeos e vamos ter outros. Portanto, ative as notificações e vamos para o vídeo. A hipartenos, ou perpétua virgindade, é o segundo dogma mariano. E ele ensina de fato que Maria ela é virgem antes, durante e depois do parto de Jesus Cristo. Esse dogma ele é o mais antigo de todos, né? Ele foi decidido lá no Concílio de Trento em 1555, ou seja, né? Bastante antigo. Que Maria precisava ser virgem para que Jesus nascesse, isso não há dúvida, todos, católicos e protestantes, creem. É por isso que Isaías capítulo 7 vai dizer assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. A grande questão é, e após o nascimento de Jesus Cristo, Maria continuou virgem ou não? O que eu vou te mostrar aqui é que aquilo que a Bíblia responde é muito diferente daquilo que os livros apócrifos afirmam. E esses livros não inspirados, eles são de fato a base da crença em Maria. Livros não inspirados são palavras dos próprios católicos. Eu disse isso no vídeo anterior. Se você não assistiu, assim que terminar esse, você assista também. Queridos, não há nenhuma, mas absolutamente nenhuma evidência bíblica e muito menos uma razão para que Maria continuasse virgem após o nascimento de Jesus Cristo. Eu vou dar para vocês algumas provas. Primeiro é o verbo coabitar que nós vemos lá em Mateus capítulo 1, versículo 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Coabitar aqui denota intimidade sexual, é a mesma coisa que Paulo cita lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Não só isso, segunda prova é o verbo conhecer, Mateus, capítulo 1, verso 25. Contudo, não a conheceu na intimidade enquanto ela não deu à luz a um filho. Ele deu o nome de Jesus. Até que, ou enquanto, implica em uma mudança de situação depois de um fato. E aqui conhecer é uma expressão idiomática judaica para a relação sexual entre homem e mulher e, de fato, intimidade conjugal. Conhecer, coabitar são sinônimos da mesma coisa, isso desde Gênesis. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, e esta concebeu e deu à luz a Caim. Esse mesmo verbo, esse mesmo termo aparece várias vezes nas Escrituras falando a respeito de um casal que se uniu, que conheceram-se, que coabitaram e tiveram filhos. Você vai ver em relação a Abraão e Agar, em relação a Jacó e Bila, em relação a Eucana e Ana e tantos outros casais. E é justamente por isso que conseguimos explicar o espanto que Maria ficou ao ter a notícia de que teria um filho. Olha o que ela diz: como será isso? Pois eu não tenho relação com homem algum. A terceira prova é o substantivo primogênito. Em Lucas capítulo 2, verso 7, a escritura diz assim: e ela deu à luz a um filho primogênito, prototocos. Enfaixou e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Se Jesus Cristo fosse o único filho dela, Lucas usaria o substantivo que João usou lá em João 3,16, onde diz que Deus amou o mundo, que deu o seu filho unigênito. Unigênito ali é monogênes. Isso que eu estou fazendo aqui é apenas dando para você as provas necessárias, juntando as coisas ali daquilo que é claro na Escritura. A quarta prova são os irmãos de Jesus Cristo. Mateus capítulo 12 é um texto bem claro para falar a respeito disso. Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe, seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Marcos 6,3. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Gente, suas irmãs, sendo bem benigno, pelo menos duas, ou seja, 4 irmãos nominais e mais no mínimo 2 irmãs citadas aqui no texto. E não só esses, há de fato uma abundância de textos que falam a respeito de irmãos de Jesus Cristo. João 2,12 vai dizer assim: depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Atos 1,14, todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E vejam que interessante aquilo que o apóstolo Paulo diz quando ele sobe a Jerusalém. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago,
irmão do nosso Senhor. A quinta prova é um salmo messiânico. Na nossa Bíblia, na Bíblia protestante é o Salmo 69, verso 8, mas na Bíblia católica é o Salmo 68, que diz assim: tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Gente, e olha o cumprimento deste salmo em João capítulo 7. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhe disseram: deixe este lugar e vá para a Judéia, para que também os seus discípulos vejam as obras que fazes, porque ninguém aqui procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se faz essas coisas, manifesta-te ao mundo, pois nem mesmo seus irmãos criam nele. Eu sei que alguns amigos católicos que acompanham aqui o canal, e eu tenho vários deles, eles dirão que irmãos e discípulos é a mesma coisa, mas não são. Aqui, no caso, discípulo é sinônimo de pupilo, totalmente diferente. Outro argumento usado pelos católicos é que os irmãos, na verdade, eles eram primos, filhos de outra Maria, que era irmã da mãe de Jesus Cristo. E com todo respeito, gente, com todo respeito, convenhamos, quem tem duas filhas e coloca o mesmo nome nas duas filhas? Além do mais, quais filhos andam mais com a tia do que com a própria mãe? É ilógico. No grego, o idioma que foi escrito no Novo Testamento, há pelo menos 3 palavras ali que é importante a gente saber a diferença. Adelphos, que significa irmão, Anéfios, que significa primo, e Sugneses, que significa parente. E quando nós lemos o texto que fala dos 4 irmãos de Jesus Cristo, mais as suas irmãs, a palavra usada ali é Adelphos, que significa literalmente irmão. Irmão, quer irmão nascido de mesmo pai e mesma mãe, ou só de pai ou só de mãe, mas é irmão. Pastor, mas espera lá, Lutero, John Wesley, Zwinglio e outros reformadores acreditavam na perpétua virgindade de Maria. E é verdade, eles acreditavam nisso. Para eles era uma crença até piedosa. E eu penso que eles não cometeram nenhum erro, porque eles não impuseram isso aí às outras pessoas como um ensino obrigatório, que é o que a Igreja Católica faz. Era uma crença deles. E, ao meu ver, óbvio, eles erraram neste ponto. No contexto judaico, a virgindade ela é preciosa até o casamento. Depois, não tem mais a mínima importância. Não há nada de errado, queridos católicos, de Maria ter tido mais filhos. Muito pelo contrário. Isso era justamente o sinal da bênção de Deus sobre ela. Porque no Antigo Testamento, quando Deus queria amaldiçoar uma mulher, ele cerrava o ventre, deixava estéril. E quando ele queria abençoar uma mulher, ele dava a ela muitos filhos. E foi justamente o que aconteceu com Maria. Ou seja, este é mais um sinal de que ela continuava sendo abençoada por Deus, mesmo depois de ter Jesus Cristo. Vida sexual não tem nada a ver com pecado. Deus criou e Deus ordenou o sexo dentro do casamento. Hebreus capítulo 13, o autor vai dizer que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Ou seja, isso não diminui em nada a dignidade de Maria. Pelo contrário, só prova que ela foi agraciada por Deus, abençoada por Deus, antes e depois de ter Jesus Cristo. Tá bom, meus queridos? E o que você achou deste vídeo? Concorda? Discorda? Deixe aqui o seu comentário respeitosamente, por favor. E se você tem algum amigo católico, encaminhe esse vídeo para ele também, tá bom? Deus te abençoe e até a próxima.